Olá, meu querido, minha querida, muito bem-vindo ao nosso canal aqui do CDF. Neste vídeo aqui nós vamos tratar sobre perícia criminal no Brasil. Vai ser muito curtinho o vídeo, bem tranquilo, mas traz informações relevantes aí que podem garimpar uma questão ou outra para você que é concurseiro, tá certo? Esse vídeo ele tem uma complementação de um artigo, você pode seguir aqui no link na descrição do vídeo e aprofundar os seus conhecimentos, tá ok? Então vamos lá, vamos ver o que nós vamos aprender nesse vídeo. Vou falar rapidamente de perícia no Brasil, a parte de legislação, obviamente bem superficial. Vou falar sobre perito oficial, perito ad hoc, assistente técnico e peritos nos processos civis. E aí a gente parte para alguns exercícios, tá certo? Mas, obviamente, uma parte bem superficial, uma definição de perito oficial, perito ad hoc, assistente técnico, para que você tenha uma ideia do que sejam de quem são esses personagens nos processos, tá certo? Começando aí, ó, olha o que você tem aí na sua tela, ó. Deficiência de peritos no Brasil. Está aí o nosso país grande, dimensões continentais, ele possui 26 estados, o Distrito Federal, 5.500 municípios. Você tem ideia do que seja suprir todos esses municípios com peritos criminais? É um desafio muito grande, é muito profissional para alocar aí nos diversos municípios. Então, isso acarreta uma deficiência muito grande desse profissional, tá certo? E aí, como é que se supre toda essa região todas as regiões do Brasil com peritos? Ocorreu um crime num municípiozinho, de uma cidadezinha bem isolada. Bom, tem que ter um perito lá para fazer o exame de local, né? Foi um homicídio, um assalto a uma agência dos Correios ou da Caixa Econômica ou de um banco, enfim. Ocorreu algum evento em que seja necessária a presença de um perito? Alguém tem que ir lá para fazer o exame de corpo de delito, certo? E aí, como é que se faz não tendo esse profissional ou tendo em quantidade insuficiente? Muito bem, olha aí o que você tem na sua tela aí, ó. A Lei 11.690 de 2008 alterou o artigo 159 do Código de Processo Penal. O que diz atualmente o CPP, o artigo 159? O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Então, qual foi a alteração relevante aqui? O que acontece é o seguinte, antes de 2008, eram necessários 2 peritos para a realização de um exame de corpo de delito, tá certo? Bom, o legislador, ele foi, como se diz, ele compreendeu essa escassez de peritos no Brasil e aí diminuiu a exigência. Em vez de 2 peritos para realizar um exame de corpo de delito, diminuiu isso para 1 só. Então, 1 basta. É óbvio, se a perícia é muito complexa, exige muitas áreas de conhecimento, então mais peritos podem fazer. Não fica impedido o exame com mais de 1 perito. Só que agora, 1 só é suficiente, tá certo? Então, já é um grande alívio, né, para essa escassez de peritos que existe no Brasil, você reduzir de 2 para 1 a necessidade desse profissional para a realização de exames de corpo de delito, ok? Então foi uma mudança do Código de Processo Penal muito bem-vinda e não prejudicou em nada o trabalho dos peritos criminais, tá certo? Porque não fica impedido de atuar em 2, 3, 4, 5 peritos, havendo a necessidade, no caso de uma perícia muito complexa. Veja, por exemplo, o caso do rompimento da barragem de Brumadinho. Imagine quantos peritos criminais estão atuando, né? Atuaram e estão ainda atuando naquele desastre, né? Você tem perito ambiental, você tem perito engenheiro para estudar as causas do rompimento, o perito ambiental para ver o desastre ambiental que aquilo ocasionou. Enfim, são vários profissionais de diversas áreas, vários peritos, melhor dizendo, de diversas áreas atuando no mesmo local de crime, tá certo? Muito bem, olha aí o que você tem na sua tela, a Lei 12.030 de 2009, ela diz no artigo 1º, esta lei estabelece normas gerais para as perícias oficiais de natureza criminal, certo? Artigo 5º dessa lei, é o que eu quero destacar aqui, observado o disposto na legislação específica de cada ente a que o perito se encontra vinculado,
São peritos de natureza criminal. Os peritos criminais, os peritos médico-legistas e peritos odontolegistas, com formação superior específica, detalhada em regulamento, de acordo com a necessidade de cada órgão e por área de atuação profissional. Então, o artigo 5º aqui, ele me diz quem é perito oficial. E segundo esse artigo, são peritos oficiais, peritos criminais, o perito criminal, o perito médico-legista e o perito odontolegista, tá certo? Então, se você não é concursado, se você não foi aprovado num concurso público para perito, seja da Polícia Civil, seja da Polícia Federal, você não pode ser chamado de perito criminal. Você pode até ser chamado de perito, expert na sua área, mas você não é um perito oficial conforme estabelece aqui a nossa lei, tá certo? E aí nós temos essas 3 categorias aí, né? O perito criminal, perito médico-legista e perito odontolegista. O perito criminal, ele realiza as perícias, né, nos locais de crime, né, nos vestígios, né, no que a gente chama de corpo de delito, e o exame numa pessoa, por exemplo, tem um cadáver, né, num local de crime, por exemplo, numa cena em que houve um homicídio, o perito pode, nesse corpo, fazer o que a gente chama de exame perinecroscópico. Peri, né, de periferia, da parte externa. Então, o perito criminal pode chegar lá, tirar as vestes da pessoa, analisar quantas perfurações ela tem, as manchas, enfim. Fazer esse tipo de exame externo, que a gente chama de exame extrínseco. Exames intrínsecos no corpo, só quem pode fazer é o médico legista e o perito odontologista. Tá claro? Então vamos para a nossa tela aí, ó. E o perito ad hoc? O que é perito ad hoc? Ad hoc, está aqui em itálico, é uma expressão latina que significa para esse fim. Olha o que diz aí o artigo 159 do Código de Processo Penal. Parágrafo 1º. Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente, mas não exclusivamente, na área específica dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Então, olha aqui. Mesmo com aquela alteração, a partir de 2008, reduzindo o número de peritos para a realização de um laudo de 2 para 1, ainda assim, em razão das dimensões do Brasil, número de municípios, ainda assim, há deficiência desse profissional. Muito bem, ocorreu um determinado fato jurídico em que se necessita da atuação de um perito e não tem perito oficial para atuar. Vai deixar de ser feita a perícia? Não, não vai. O que o Código de Processo Penal estabelece, né, para suprir essa carência de peritos oficiais? Estabelece a figura do perito ad hoc. O que é o perito ad hoc? Não há um perito oficial, então o juiz vai nomear 2 pessoas, agora são necessárias 2 pessoas para realizar o exame, vai nomear essas 2 pessoas como peritos ad hoc, ou seja, peritos para esse fim. Essas pessoas vão atuar como perito num determinado momento, aí depois deixam de ser peritas, tá certo? Foram nomeadas como peritas apenas para aquele determinado fim, para aquele momento, ok? Qual é o perfil que essas pessoas têm que ter? Pessoas idôneas, né? Tem que ter um passado ilibado aí, né? Portadoras de curso superior, isso aqui é uma necessidade, não pode ser segundo grau apenas, tem que ter curso superior, preferencialmente na área específica, tá certo? Então, olha aqui, foi uma perícia de desabamento de um prédio, não havia peritos oficiais para atuarem naquele desabamento, é de interesse jurídico, precisa de um perito lá para fazer o exame, não tem, ok. O juiz vai nomear 2 pessoas idôneas, com curso superior, com área de formações, preferencialmente na área do exame que vai ser realizado, tá certo? Foi um desabamento, chama um engenheiro civil, tá? Nomeiam-se 2 engenheiros civis para atuarem no caso, tá? Por quê? Porque eles têm conhecimento técnico para atuar na situação em questão, tá certo? Muito bem, quais são as obrigações desse perito ad hoc? Artigo 159 ainda do Código de Processo Penal, parágrafo 2º.
Os peritos não oficiais, né, que são os ad hoc, eles não são oficiais, não são concursados, prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. Né? Coloquei uma figurazinha aí, né, do Nicolás Maduro prestando juramento aí, né, quando da sua posse. Então, olha aqui, ó, o perito ad hoc, uma vez que ele foi nomeado, ele tem que prestar um juramento de que ele vai bem e fielmente executar, né, o encargo, né, ao qual ele foi nomeado, para o qual ele foi nomeado. No caso, os dois peritos têm que prestar juramento. Eu sou perito criminal, concursado, passei, sou perito da Polícia Federal. Eu preciso prestar esse juramento todas as vezes que eu for fazer uma perícia? Não, porque eu fiz esse juramento quando da minha posse no cargo. Quando eu fui tomar posse, eu fiz o juramento. Então não faz mais sentido, todas as vezes que eu for atuar, ter que prestar juramento novamente, tá certo? Então, a mim, esta obrigação de prestar juramento só valeu no momento da minha nomeação, tá certo? Para o perito ad hoc, todas as vezes que ele for nomeado para por um juiz para atuar como perito ad hoc, ele tem que prestar juramento, tá bom? Artigo 277 ainda do CPP. O perito nomeado, né, o perito ad hoc, perito não oficial, pela autoridade, será obrigado a aceitar o encargo, sob pena de multa de 100 a 500 mil reais, né, está desatualizada aqui a parte monetária, né, salvo escusa atendível. Parágrafo único. Incorrerá na mesma multa o perito que, sem justa causa provada imediatamente, deixar de acudir à intimação ou ao chamado da autoridade, não comparecer no dia e local designados para o exame, não der o laudo ou concorrer para que a perícia não seja feita nos prazos estabelecidos. Então, olha aqui, o sujeito foi nomeado, ele não pode recusar, ele é obrigado a executar, a realizar o encargo. Tá certo? Não pode deixar de acudir à intimação ou ao chamado da autoridade, não pode deixar de comparecer, não pode concorrer para que o laudo não seja entregue nos prazos estabelecidos, tá certo? A menos que haja uma desculpa muito boa para o caso, tá certo? Tá escrito aí, salvo escusa atendível. Tudo bem? Muito bem, e o assistente técnico? O que é o assistente técnico? Falei do perito oficial, perito ad hoc e o assistente técnico. Artigo 159, parágrafo 5º. Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à perícia, aí está aí o inciso 2, indicar assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou ser inquiridos em audiência. Parágrafo 6º. Havendo requerimento das partes, o material probatório que serviu de base à perícia será disponibilizado no ambiente do órgão oficial, que manterá sempre sua guarda e na presença de perito oficial para exame pelos assistentes, salvo se for impossível a sua conservação. Muito bem, o que é o assistente técnico? O assistente técnico é o perito da parte, tá certo? Das partes. Então, por exemplo, eu realizo, vem uma demanda para mim, tá certo? Um requerimento de uma perícia, eu vou lá, faço o meu laudo, entrego para o juiz, para o delegado, para o Ministério Público, para quem requereu a perícia, entrego o documento, tá certo? Pode ser que as conclusões a que eu cheguei ao examinar, né, o corpo de delito, os vestígios, né, daquela situação jurídica relevante, pode ser que as minhas conclusões não atendam aos interesses da parte acusada, das partes, tá certo? Elas podem discordar. Ora, elas, em discordando, como é que elas vão contestar o meu laudo se elas não detêm o conhecimento técnico para isso? Bom, elas vão contratar um assistente técnico, ou seja, um perito para chamar de seu, tá certo? Então, não é que eu atue para o juiz, eu atue para o Ministério Público ou eu atue para o delegado na parte acusatória. Não, a mim como perito cabe o estabelecimento da verdade, seja em atendimento à acusação, seja inocentando alguém, tá certo? Por exemplo, quando nós realizamos exame de DNA, tá? Aí esse DNA pode provar que fulano é um agressor sexual, ou pode provar que ele é inocente, que ele foi, como se diz, injustamente acusado.
Então, a nós peritos, nós não temos parte, tá certo? Mas o assistente técnico, ele vai atuar para as partes, tá certo? Ele é o perito contratado para contestar, por exemplo, a minha conclusão, tudo bem? Então, é um perito, tá certo? Ele não ganha este nome, porque perito, na nossa legislação, é o perito oficial apenas, ele ganha o nome de assistente técnico, tudo bem? Não deixa de ser um expert no conhecimento para o qual ele foi chamado a opinar, tá? Então, é permitido às partes, quanto à perícia, indicar assistentes técnicos, que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz, ou serem inquiridos em audiência. Muito bem, olha o que diz o parágrafo 6º. Havendo requerimento das partes, elas requereram, né? E aí, o material probatório que serviu à base de perícia tem que ser disponibilizado para o assistente técnico fazer o seu exame, tá certo? Então, olha aqui. Tá aqui a faca que foi objeto, né, foi coletada lá no local de crime. Eu examinei. Agora, o assistente técnico quer examinar essa faca aqui. Ele vai atuar depois da minha atuação. Essa faca vai ficar sob custódia da perícia oficial, tá certo? Lá no prédio da perícia. O assistente técnico deve ir lá, fazer o exame, tá certo? Tá aí, ó, na presença do perito oficial. Então, na minha presença, que sou o perito oficial, que fiz o exame primeiro, o assistente técnico vai realizar o seu exame. Terminou o exame, ok, pode levar suas conclusões. Essa faca, esse vestígio de determinado crime, né, vai ser guardado novamente lá no local apropriado, tá certo? Mantendo-se o que a gente chama de cadeia de custódia. Tudo bem? Muito bem. E os peritos nos processos civis? Nos processos civis não existem peritos oficiais. Havendo necessidade de uma perícia médico-legista, o perito será escolhido de preferência entre os técnicos dos estabelecimentos oficiais especializados. Aí aqui, ó, Código de Processo Civil, artigo 478. Quando o exame tiver por objeto, a autenticidade ou a falsidade de documento ou for de natureza médico-legal, o perito será escolhido de preferência, mas não exclusivamente, entre os técnicos dos estabelecimentos oficiais especializados, a cujos diretores o juiz autorizará a remessa dos autos, bem como do material sujeito a exame. Então, é simples. Em processos civis, não há perito oficial. Não existe concurso público para peritos que vão atuar em processos civis. Não há. Havendo a necessidade, o juiz vai nomear. De preferência, nas repartições públicas. Por exemplo, se é um exame de sanidade mental, fulano lá numa determinada família, ele está gastando todo o patrimônio da família, a família quer interditá-lo, né, por problemas psicológicos, psiquiátricos, está dizendo que ele é pródigo, ok? Então, para preservar o patrimônio, necessita-se fazer um exame nessa pessoa para interditá-la, tá certo? Então, vamos nomear um médico, de preferência, né, de um hospital público, e aí nomeia-se essa pessoa vai fazer um exame no indivíduo lá, que a família quer interditar, tá certo? E aí interdita ou não, dependendo das conclusões do perito. Tudo bem? Então é isso aí. Nos processos civis não há perito oficial. Muito bem. Agora a gente faz alguns exercíciozinhos aí, só para ver como é que isso aí tem aparecido nas provas de concurso público. Então, ó, essa questãozinha aqui, ó, bem atual, né? 2018. É facultada ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a indicação de um assistente técnico de perícia, que poderá, a partir da admissão pelo quem é que admite a participação de um assistente técnico. Quem é a pessoa responsável por dizer pode atuar ou não? Já respondo para você, é o juiz. É só a partir da admissão pela autoridade judicial que fulano vai atuar ou não como assistente técnico. Então vamos lá, letra A, pela autoridade policial? Não. Aqui é o delegado, né? A autoridade policial é o delegado. Não, não é essa. Pela direção de criminalística e após a conclusão da perícia? Também não.
Pelo promotor de justiça e após a conclusão da perícia? Também não. Pelo perito oficial e antes de concluída a perícia? Não, não sou eu que vou dizer se o cara pode atuar ou não, eu sou perito oficial. Então a nossa resposta é a letra D de dado. A autoridade judicial é o juiz. Quem vai admitir ou não? O nosso assistente técnico, o nosso não, né? O da parte lá, ou das partes, e após a conclusão da perícia. Ok? Então, apenas recordando, lembra-se quando eu falei da faca, por exemplo, né? Eu fiz o exame, fiz o meu laudo. Após o meu exame, é que o assistente técnico, que foi admitido pelo juiz, é que pode fazer o seu exame agora, né? Nas dependências da perícia oficial e sob a supervisão do perito oficial. Tudo bem? Então, está feita aí a nossa questãozinha. Outra. Na estrutura do organograma processual, o perito, na qualidade de auxiliar da justiça, ocupa a posição de: o perito é o juiz? É ele quem julga? Não, claro que não. Ele é uma testemunha? Não. O perito está ali para descobrir como as coisas se deram, tá certo? Para estabelecer a dinâmica dos fatos, mas ele não testemunhou o fato, tá certo? Ele é o chefe da investigação? Também não. Isso aí é o delegado, né? Ele é um coletor de provas? Também não, embora ele colete provas. O que ele é? Ele é um intérprete. Então, olha aqui, houve um homicídio, né? Uma pessoa, na verdade, houve uma morte. Foi homicídio, não foi? Como as coisas se deram? Lembram-se do caso da Isabela Nardoni, né? Que foi jogada pela janela pelo próprio pai? Pois bem, a situação inicial, né, que foi reportada foi a criança caiu, foi um acidente, tá certo? Ora, foi a partir da interpretação da cena do crime que os peritos chegaram à conclusão de que ali não foi um acidente, foi na verdade um homicídio. O pai jogou a criança pela janela, tá certo? Foi essa a conclusão. Então, o que é o perito no processo? Né? Ele é um auxiliar da justiça atuando como intérprete dos fatos. Outra questãozinha aí. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial portador de... É alguém portador de notável saber técnico jurídico forense? Não. Alguém com especialização na área de aderência técnico-científica? Não. Alguém portador de termo técnico de compromisso de encargo? Não. Alguém com certificado de conclusão de curso técnico de capacitação em perícias? Também não. Segundo o nosso código, tem que ser alguém portador de diploma de nível superior. Tudo bem? É o que você precisa para fazer um concurso para perito criminal. E aí são várias as áreas, né? Tem a área de física, biologia, química, farmácia, contabilidade, medicina, as engenharias, engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia elétrica, parte de informática, enfim, são muitas as áreas, né? Com diversos cursos superiores que abrangem aí o corpo técnico de perito, tá certo? Muito bem, então chegamos aí nesse videozinho, né, que tem relação com o artigo, cujo link está aí nas descrições, tá certo? E aí basta você clicar e acompanhar aí o artigo, tudo bem? Então você tem esse vídeo, você tem o artigo e se você tiver dúvidas, é só você postar, nós vamos ter o maior prazer em te responder, ok? Grande abraço!